Adelson Carvalho. Agora na Bahia, 7 horas mais 8 minutos, 7 e 8, vamos à entrevista do dia. Sociedade Entrevista. Adriana Nascimento, entrevista presencial. Ela é professora, psicopedagoga do Colégio Vitória Régia. É isso? Isso, professora? Bom dia. Bom dia. Já ensinou em outras escolas? Já sim, já ensinei várias escolas em Salvador. Quais? Já ensinei no Salesiano, já ensinei no Marista, já ensinei em outras escolas. Também sou psicopedagoga clínica, trabalho também em clínica com crianças neurodivergentes. E na sala de aula, qual é a disciplina que a senhora ensina? Sala de aula hoje, atualmente eu estou com o segundo ano, mas sempre fui professora de alfabetização e também psicopedagoga. Opa! Aqui eu fiquei sabendo que a senhora foi professora de Adelcinho. Isso, fui professora de Adelcinho no segundo ano, no Salesiano. Foi? No momento da pandemia. Maria Eduarda, não. Maria Eduarda não, Maria Eduarda estava bem pequenininha ainda. Ô, professora, que satisfação, viu? A senhora é de onde? Sou aqui de Salvador. Salvador? Isso. E tem quanto tempo que ensina? 20 anos nessa função de professora, né? Por que escolheu ser professora? Adelson, para te falar a Profissão verdade, a gente... nobre. Né, é uma profissão nobre. Nobre. A primeira de todas, é a que ensina a todos. Verdade. Ninguém vai a canto nenhum sem professor. Com certeza. Começou, na verdade, assim, a minha profissão. Eu comecei a fazer um trabalho voluntário na PAI. E aí, a partir daí, eu decidi que realmente eu queria isso para minha vida. E estou aí até hoje. Que legal, né? Nunca teve dúvida da sua profissão. Em algum momento, sim. Foi? Principalmente na adolescência, eu queria fazer arquitetura. Ah, sim, antes. Mas Antes. depois que Em alguns momentos, passou a ser sim. professora? Em alguns momentos, sim. Mas por quê? Por questão de a falta desvalorização, de exatamente. Eu imaginei. Pela desvalorização. Mas assim, pelo fato da profissão que escolheu, de estar no seu sangue, isso aí não. É não, questão... não. Eu entendo. Pela desvalorização em si, assim, como as pessoas, muitas vezes, a sociedade vê o professor. Então, às vezes, desmotiva. E os contratantes também, óbvio, né? O governo, sim, e o sim. particular. No âmbito geral, né? Deveria valorizar mais o professor, né? Hoje está difícil ser professor, né? Eu comentei mais cedo que tem professor na sala de aula que hoje vai chamar a atenção do aluno, é acusado de assédio, o aluno diz logo a ele que lá fora vai arranhar o carro, ou não fala nada quando ele sai, o carro já está arranhado. Tem professor que não vai para a escola com o carro com medo. Verdade. Hoje a gente vê também que os jovens não querem ser professores. Então, é uma profissão que a gente se preocupa, inclusive o futuro. Olha aí, ainda está mais difícil. Exatamente. O jovem não querer ser professor. Não querem ser professores. Às 7 horas mais 11 minutos na Bahia, 7 e 11, a senhora tem muita experiência, né, com relação a... Até que idade a senhora ensina? Começa em que idade e vai até que idade? Hoje eu trabalho até com adolescentes, mas assim, a minha vida sempre foi com crianças na faixa etária da infância, né? Dos 2 até os 8, 9 anos de idade. Ó, nossa entrevista está no YouTube, vai estar lá no YouTube e está bem interessante lá no YouTube. Professora, nem aqui tem uma sugestão dizendo o seguinte: nem todas as crianças têm o privilégio de viver essa fase de forma despreocupada, que a gente está falando amanhã, Dia das Crianças, sim, né? E a sua vinda aqui tem tudo a ver também, né? Essa questão emocional, essa questão de ser criada numa família estruturada, numa família que tem exemplos. Porque se você não tiver exemplo, é difícil, né? Sim. Exemplo arrasta, né? Exatamente. Mas e hoje? Sempre foi difícil, né? Colocar um ser humano no mundo e ensinar esse ser humano. É muito difícil. Bastante. Né? Dizer não para um filho é difícil também. Mas é preciso. E é preciso. O dia todo. Vários nãos o dia todo. Vários nãos. Então, assim, o que acontece, né, com a infância? A gente sabe que é na infância que a criança ela desenvolve as habilidades emocionais, as habilidades cognitivas. Então, é na infância que a gente começa a preparar essa criança, inclusive, para a vida adulta e para a adolescência também. E aí, quando a gente traz a Semana da Criança, e você fala assim, é muito difícil a gente dizer não,
A gente vive em uma sociedade hoje. Mas eu digo toda hora, viu? Que bom! Mas é realmente a família hoje, no contexto geral, se a gente for analisar, a gente vê muitas crianças não querendo ser frustradas, que a família fala não pode ser frustrados. É tudo muito de imediato, né? Porque a gente hoje vive tudo muito mais fácil do que na minha época, do que na sua. Tudo hoje é muito mais fácil. Nossos filhos hoje têm muito mais acesso a tudo do que na nossa época. Isso é fato. Imagine que na nossa época não tinha um professor dando aula no YouTube. Não existia. Pois é. Não existia celular. Não. Era tabuada mesmo, né? A gente precisava O livro. ir para a biblioteca para poder fazer pesquisas. Biblioteca da escola, biblioteca dos barris, não é? Isso. Era aquela opção, aquelas opções. Exatamente. E pronto, estudar com colegas, marcar para estudar no horário oposto, né? Pra formar Muitas um vezes o que o grupo. professor trazia, nossos pais validavam o que o professor trazia. Hoje a gente vê um pouquinho dessa inversão, né? Hoje é o que o aluno leva, muitas vezes é o que é dito como verdade. Mas assim, a gente falando da Semana da Criança e trazendo essas questões emocionais, aí você trouxe uma criança estruturada. Só que hoje a gente está falando de dois contextos totalmente diferentes. A gente tem as crianças que pode ter esse lar estruturado, seja ele financeiro, seja ele que tenha toda aquela estrutura de uma boa escola, mas também a gente está falando de crianças que estão em estado de vulnerabilidade. Então, quando a gente fala da Semana da Criança, a gente precisa falar de um todo, né? Que criança que a gente está querendo nesse momento falar? A gente está falando de dois contextos totalmente diferentes. Então, aquela criança que está em estado de vulnerabilidade, aquela criança que está tendo acesso à violência, seja ela qualquer que seja essa violência, uma criança que é negligenciada. Então, o que pode estar acontecendo, né? Como é que essa criança vai ser esse adulto? Como vai ser a adolescência dessa criança? Nas questões emocionais. Que traumas ela vai estar levando para a sua vida adulta? Geralmente, cria-se o quê? Um adulto inseguro, um adulto com autoestima baixa, né? Um adulto sem uma perspectiva, muitas vezes, de vida. E aí, a gente vai na contrapartida daquela criança que tem o tudo, né? Que a gente fala. Aquela criança que hoje os pais estão numa vida corrida e aí ela tem tudo de material. E muitas vezes falta para ela também aquele momento da afetividade. Então, assim, quando você traz as questões emocionais, como é que essa criança vai crescer, né? Com essas questões emocionais. Então, a gente pensa... Ou seja, também tem a criança que tem tudo, como a senhora está dizendo aí, financeiramente falando, fisicamente falando, acesso, mas não tem o principal. Exatamente. O amor, o afeto. Que a o gente... pai some, a mãe some e tal. A criança, muitas vezes, ela está sendo terceirizada, né? Ou pela escola, ou por alguém que toma conta. E aí, a preocupação hoje é... Quem é essa criança hoje? O que é que a gente está fazendo com nossos filhos? Né? Com seu filho, com meu filho. Eu estou dizendo no geral. No geral, sim. No geral. Então, assim, o que é que a gente percebe? Que as famílias, elas acabam terceirizando essa educação dos filhos. E a gente percebe que uma criança que ela tem um acolhimento, o amor, a escuta. E aí, quando eu trago a escuta, muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho que deixar meu filho... E aí eu vou para o nosso tempo também, né? Eu vou trazer um pouquinho. No nosso tempo, a gente não tinha direito de falar, muitas vezes. Isso aí. Né? Às vezes era o que o nosso pai falava, era só ouvir. É. Mas a gente sabe que as crianças, elas têm sentimentos. Né? As crianças, elas precisam falar também, ela precisa expor o que ela sente. E a gente, como pai, a gente precisa também, educador, a gente precisa ter essa escuta. E quando eu falo essa escuta, não é deixar essa criança fazer tudo o que ela quer. Né? É direcionar essa criança. Porque dentro de um lar, dentro da família, essa criança, ela precisa, sim, ter uma autoridade. Aí, quando eu digo autoridade, não é o autoritarismo, é uma pessoa que realmente vai estar liderando ela ali, vai estar guiando ela, para que ela realmente cresça de uma maneira saudável, com resolução de conflitos. E aí, quando a gente fala da Semana da Criança, Delcio, eu fico me pensando assim, o que está acontecendo, por exemplo, onde você mora no seu condomínio? Eu fiquei observando durante essa semana. Né? Essa semana nas escolas, na primeira infância, principalmente na educação infantil, até o centro fundamental, é a Semana da Criança. Na escola, a gente traz, durante todo o ano, a gente tenta trazer o brincar. Porque o brincar ela faz parte da infância. O brincar faz parte do desenvolvimento da criança. Toda, né? Então, a semana toda a gente tenta trazer uma leveza. E aí a gente observa que nos lares também, nos condomínios, até nas comunidades, os líderes, né, comunitários, eles buscam fazer algo que vão agregar uma felicidade para aquela criança naquele momento. Trazer memórias afetivas. E aí eu fiquei refletindo, por que a gente não faz isso durante todo o ano? Porque se a gente for parar para analisar, muitas famílias colocam a Semana da Criança, a criança como
o centro. Então, essa semana a gente vai para Mas o só parque. ali, né? Exatamente. Essa Só semana a nesse gente vai período. para o Parque da Cidade, essa semana a gente vai para a praia. Depois Mas volte para depois, sua rotina a gente não tem fora tempo. disso tudo. A gente não tem tempo para brincar com essa criança. A gente dá o celular para essa criança. A gente vai para um restaurante, coloca o celular para essa criança ficar na mão. Então, assim, a gente precisa ter cuidado e estar atento também ao comportamento dessa criança. A preocupação de uns com o futuro acaba também atrapalhando? Sim. A gente Porque eu imagino que parte desses pais, o pai e a mãe, uma parte, traz isso como preocupação. Olha, eu estou trabalhando muito porque eu quero que meu filho tenha uma escola de qualidade. Se eu precisar pagar um plano de saúde, tem que ter um plano de saúde. Sim. Então, essa busca, né, o tempo inteiro, ela também acaba contribuindo para... Você não sabe o que é que faz. É aquela história do cara que não pensa no futuro e morre com 90 anos, aí morre um velhinho acabado, destruído, sem condição nenhuma. E tem aquele que pensou demais no futuro e morreu cedo e deixou milhões na conta. E agora? A gente não sabe, né? Precisa ter o equilíbrio, né? O equilíbrio eu acho que é tudo. A gente precisa trabalhar sim. A gente sai de manhã cedo, a gente quer dar o melhor aos nossos filhos. Mas a gente precisa pensar também o que é esse melhor. Né? Muitas vezes o nosso filho está ali ó, pedindo socorro, gritando que quer a nossa atenção. Né? E qual são essa atenção que ele quer? Tem como criar memórias afetivas, você com seu filho, por exemplo, você deixando ele no celular e quando você está em casa Não, você fazendo outra de coisa? jeito nenhum. Mas quando você sai com ele, vamos andar de bicicleta. Vamos viajar, Né? Isso aí... cavalgar. Exatamente. Então, assim, ele vai levar isso para toda a vida. E quando ele estiver na vida adulta, ele vai sempre lembrar desses momentos. Ele não vai lembrar do presente que você deu para ele. E vai contar histórias E em vai cima contar disso, histórias, né? exatamente. Então, essa é uma Eu lembro que reflexão. eu parei eu conto sempre essa história, era bem recente, no ano passado, eu vindo de Goiás, aí eu parei em São Desidério, para depois ir em Luiz Eduardo Magalhães. E aí minha filha, eu mostrei para ela aquela nuvem branca no chão. Disse, minha filha, você sabe o que é aquilo ali? Não, meu pai, aquilo ali é uma plantação de algodão. Meu pai, algodão é plantado. Pois é, algodão é plantado. A gente já tinha conversado sobre isso, ela tinha esquecido, ela fez um charminho, né? Algodão é plantado. Eu disse, pois é, algodão é plantado. E eu vou parar o carro para você ter o prazer de entrar na roça de algodão. Eu parei o carro, ela desceu do carro e aí ficou encantada. Eu gravei vídeo dela encantada, tirando o algodão do pé e fotografando e levou para as primas. Arrumei um saquinho, ela colocou e trouxe para as primas dela o algodão que é plantado, que tem criança que não sabe, Que não sabe. que o algodão vem da terra, né? Que o leite vem da vaca, vem da Exatamente. cabra, que o leite não nasce na prateleira do supermercado. Então, são essas memórias que a sua filha não vai esquecer disso nunca. Então, isso ela vai levar, inclusive, para os filhos dela também. Né? Esse momento, essa vivência que ela teve. Então, nada melhor do que nessa Semana das Crianças a gente pensar mais em vez de coisas materiais, vivenciar momentos com o nosso filho. Mas que não fique somente na Semana da Criança. Que a gente possa levar isso para o ano todo. Que a gente possa ter escuta com nossos filhos. Hoje a gente vê muitos adolescentes sofrendo por ansiedade, por uma série de coisas. Você trouxe aí o adulto, né? Muitas vezes trabalha para dar o melhor ao filho. Mas também hoje a gente cobra muito dos nossos filhos responsabilidades, que muitas vezes não cabem nem à idade. A gente está delegando responsabilidades, enchendo as crianças de muita coisa e deixando de viver a infância, que é o brincar simbólico, principalmente. Através do brincar simbólico, a criança vai resolver conflitos, vai aprender a lidar com o outro. Então, quando essa criança ela consegue vivenciar tudo isso na infância, da maneira adequada para a idade dela, ela vai crescer como adulto muito mais sabendo resolver problemas, né? De bem consigo mesmo, com a autoestima mais elevada. Agora, quando ela perde tudo isso, o que é que acontece? Cria-se uma criança ansiosa. E né? quando vira um adulto que quer ser criança de novo? Não estou falando que, todos nós somos crianças nesse momento. Não estou falando dessa frase romântica. Estou falando do adulto Que não amadureceu. que não teve infância, que não Sim. foi criança. Que não, Sim. e aí cabe tudo isso que você está falando aí. Sim. Não viveu cada fase, né? Pulou etapas. Esse adulto, com certeza, tem traumas. Pois é. Né? Se a gente analisar,
todos nós temos alguns traumas, e se a gente parar para pensar aqui, se você parar para analisar assim, Forçar um pouco a memória, né? Apertar a mente. quem faz terapia vê muito isso. Quando a gente vai fazer assim, esses traumas foram lançados onde? Foram construídos onde? Lá na infância. É na infância. Se a gente, assim, tem algo que me incomoda, aí quando você vai puxando a sua memória, o que é que te incomoda? Porque foi algo que alguém te falou, algo que aconteceu com você quando você era pequeno. Não esclareceu também, né? A gente volta já, viu, professora? Agora na Bahia 722. Urgente. Adelson Carvalho. Adriana Nascimento é a nossa entrevistada de hoje, ouvinte de Sociedade, o tema central, o Dia das Crianças. Manda mensagem aí, jovem. Já tem aqui, né? O povo quer participar dessa nossa entrevista. Ô, Adriana, a pandemia trouxe muitos ensinamentos, não foi? Sim. Eu lembro que meus filhos estudavam via imagens. Videoconferência. Né? Videoconferência. E não nego, não. De vez em quando, meu menino diz, meu pai, que saudade daquele tempo que a gente assistia a aula de casa. Aula de casa. Aí, de vez em quando, a imagem sumia. Sim. Não do professor, do aluno, você sabe disso, né? Sim. O aluno deixava o áudio e desligava a câmera. Porque ele queria dar um signal, né? Exatamente. E aí, geladeira perto. Tudo perto. Tudo pertinho, né? Exatamente. Mas vencemos, né, professor? Vencemos. Foi um período bem difícil, né? De adaptação para todos, tanto professores, escolas, a sociedade como um todo, né? Teve o lado bom, a gente não vamos falar que foi só coisas ruins, mas também teve os lados negativos, né? As crianças pararam de socializar com outras crianças. Então, assim, tem essa comodidade de estar em casa, muitos gostavam, principalmente os adolescentes, mas, ao mesmo tempo, a gente teve percas, que é justamente essa interação da criança com o outro, desse desenvolvimento. Então, muitas crianças, após pandemia, retornaram para a escola com algum déficit, que seria o quê? Até questão motora, linguagem, pelo fato de não estar socializando com o outro, né? De estar naquele momento ali do aprender, do brincar. Eu lembro que o primeiro ano pós-pandemia, já foi 22, né? Que teve a festa de São João. Foi uma alegria muito grande, né? As crianças se reencontrando, professores. Tem um tempão que eu não te vejo e tal, né? Exatamente. Aqui tem um povo querendo falar com a gente. Bom dia, Adelson, Antônio Carvalho. Que bacana essa entrevista oportuna aí para o Dia das Crianças. Queria fazer uma pergunta para a entrevistada. Eu tenho visto, até como professor também, muita gente falando das metodologias ativas e de toda a modernidade que nós temos hoje do ensino, mas também de uma forma que desqualifica o ensino do passado. Mas foi esse ensino do passado, com todas as suas limitações, é claro, mas que nos trouxe até aqui. A reflexão a tecnologia, a facilidade, a modernidade, para uma geração que está fragilizada e que utiliza isso de uma forma, às vezes, inadequada, é bom ou ruim? Qual é a forma de nós equilibrarmos isso? A modernidade, a tecnologia, o acesso, mas com a responsabilidade do uso correto e do uso construtivo. Professor Antônio Carvalho, um abraço, hein? Certamente vai estar pegando estrada aí, seguindo para Riachão do Jacuípe, meu amigo. Um abraço para você. Excelente questionamento. E eu completo aqui, professora. Tem hora que bate, de fato, a vontade de a gente refletir mais sobre isso, né? Porque querem, a todo custo, desqualificar o ensino do passado. Exatamente. Mas foi ele que nos trouxe até aqui e temos grandes exemplos desse ensino do passado e uma prova que ele deu mais certo do que errado. Sim. Eu entendo que ele deu mais certo do que errado. Perfeita a pergunta dele. A gente sempre está refletindo sobre isso, né? A gente não pode hoje tirar a tecnologia. Ela está aí e ela veio para nos ajudar. Então, a tecnologia ela veio para nos ajudar. O que a gente vê é que ela não pode substituir vários fatores. E precisa ter o equilíbrio. E aí, quando ele fala assim, refletir nessa infância, nesses adolescentes. Né? Então, assim, a tecnologia, primeiro que até os 5 anos, a própria neurociência, ela discorda que a criança tem acesso a essa tecnologia. Quando a gente fala das aulas ativas, né, da gente ter o aluno ser o protagonista da sala de aula. Então, a tecnologia, ela sendo usada como pesquisa, ela sendo usada de uma maneira que a gente direcione, ela é muito bem-vinda. O que a gente fica muito preocupado é como ela está sendo usada.
Então, ela realmente precisa ter o equilíbrio. Então, assim, é importante que essa reflexão que ele trouxe. Então, a gente, como pai, a gente precisa estar direcionando o que nossos filhos estão vendo. Não que ele não vai ter acesso à tecnologia, não que eu não vá usar como professor na minha sala de aula a tecnologia a meu favor. Mas, assim, eu preciso saber como algo positivo, né? De que maneira eu vou estar usando isso? Eu vou deixar meus alunos lá soltos, sem direcionamento nenhum? Então, se eu deixo eles soltos, sem direcionamento nenhum, o que ele está pesquisando de fato? Né? E, muitas vezes, eles acabam pesquisando recortes. E esses recortes, muitas vezes, não estão fundamentados. Então, a gente vai ver muitos adultos, né, muitos adolescentes sabendo de tudo, mas sem fundamento. Um pouquinho de cada coisa. Porque ele pesquisou tudo muito raso. Então, a gente precisa, como educador, estar direcionando também essa pesquisa. A gente não vai tirar essa tecnologia, porque ela está aí. E eu acredito que daqui a uns 5, 10 anos, tem hora que eu digo assim, será que vai existir o papel? Então, como vai ser as avaliações? A gente precisa pensar no futuro também. Então, a gente não pode tirar isso agora. É do jeito que está a velocidade, né? A gente não pode tirar. Então, agora, pegando esse gancho, a senhora pensa o que sobre celular na sala de aula? Eu já adianto que sou radicalmente contra, a não ser, como a senhora disse aí, em situações específicas. E eu vejo que tem prefeituras, a exemplo da Prefeitura de Salvador, que a informação que tem os tablets, né? Sim. Que já são direcionados para aquelas aulas, né? E os ensinamentos. Fora isso, imagine cada aluno com seu celular na sala de aula. Vai virar o quê essa sala de aula? Dentro da sala de aula hoje eu posso falar dentro da realidade das escolas particulares. Eu não estou dentro das escolas públicas hoje, então eu não sei como funciona. Então eu não vou falar algo que eu não sei como está acontecendo lá dentro. Há um controle de não utilizar o celular no momento das aulas. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente vê que no momento dos intervalos, que é o momento de interação dos jovens estar com o outro... Aí vai tirar o atraso. Eles estão com celulares na mão. A gente ainda consegue ter um controle até o 4º ano, até o 5º ano, mais ou menos, que é o Fundamental 1. Isso a gente consegue controlar, que as famílias não mandem o celular, isso a gente consegue controlar. Quando a gente vai para o Fundamental 2, quando a gente vai para o ensino médio, a gente já fica um pouco de mãos atadas. Como é que a gente vai fazer esse controle? Não é? Então, cabe realmente a família estar orientando. Eu sou a favor que realmente venha ter uma lei que não possa utilizar o celular dentro da escola. Você está dentro de um ambiente onde você vai interagir com o seu colega, onde você vai ter trocas. E o que a gente vê hoje muitos nos pátios das escolas é cada jovem no seu canto, cada um no seu mundo, no seu celular. Então, estão perdendo, né? Eu lembro, Adelso, que na infância a gente resolvia nossos conflitos ali no meio do grupo. Exatamente. Né? Hoje, muitas vezes, o colega está do lado e você está mandando uma mensagem para ele que está do seu lado. Do seu lado, é. Isso mesmo. Então, assim, precisa ter esse equilíbrio. Se o celular descarregar, o aluno entra em pânico, né? Fica ansioso. Como se não soubesse o que fazer. Então, acho que a gente precisa repensar. Professora, eu lembrei agora que, antes que eu esqueça, e os jogos online que estão hoje fazendo parte de uma grande perdição da nossa juventude? E nas salas de aula também, que tem alunos jogando no colégio. Dentro do colégio. Apostando. Como resolver isso? Estamos fortalecendo uma futura juventude doente? Sim, acredito que sim. Futuros adolescentes, jovens, Deus, doentes. Porque o jogo, quando você está dentro de um jogo, não que o jogo não seja saudável em algum momento, mas acho que tudo tem que ter um equilíbrio. O que a gente vê hoje é jovens com 10, 12 horas em um jogo. Um jogo? Se a gente for parar para analisar nas férias, se você pegar um adolescente... da idade do seu filho. Tem muitas famílias que não têm esse controle. Então, a criança está com acesso ao celular, chega da escola, vai para o celular. E se você deixar, ele vai ficar o dia todo, levar a noite toda no mesmo jogo e jogando, não vai sair. Malmente vão levantar para comer ou para fazer suas necessidades. Não, e tem situação que monta um estúdio, né? Para ficar ainda mais à vontade, muito mais ambiente privativo. Sim. Se tranca ali naquele estúdio e aí é o tempo E que acaba gerando vício. E aí a gente pergunta, por que tantos jovens ansiosos? Né? Porque através do jogo... Isso leva ao suicídio? Pode sim. Levar. Pode. Eu não vou entrar nesse viés, porque aí já passa para a área da psicologia psiquiatria. Né? Vamos ouvir aqui mais uma... É a pergunta nova aqui, jovem? Adelson, muito bom dia. Bom dia, entrevistado aí. Eu queria fazer uma pergunta junto com um pequeno comentário, né? A gente está vivendo um período dessa loucura aí de cabelo maluco, mochila maluca,
E é divertido, de fato. Mas a ideia inicial era que para permitir que a mãe tivesse pelo menos um dia mais tranquilo, né, na hora de levar seu filho para a escola e não precisasse arrumar tanto essa criança. E aí o pessoal aí aderiu à trend aí, ficou nessa competitividade agora entre pais, quem é mais criativo, quem é menos criativo. Como é que ela enxerga essa postura por parte dos pais? Infelizmente. Surgiu agora isso, né? Não, já tem um tempinho que a gente vem com esse trabalho de... Essa semana teve... Dia das Crianças é o Cabelo Maluco. Dia das Crianças é o primeiro ano, né? Não, já venho trabalhando já há alguns anos. Sério, Cabelo Maluco. Mas com essa repercussão toda, não. A gente já existia, é porque quando vai para a internet Mas acaba voltando. É isso, vou recolocar aqui. É porque saiu do ambiente escolar e agora está... Isso. Não é isso? Isso. Saiu da bolha escolar. Exatamente. Está fora, como ele está dizendo aí. Todo mundo sabe disso agora. E aí ele trouxe um dado bem importante, assim, essa questão da competitividade entre os pais. Não tem? Tem. Tem. E a gente percebe que é mais uma vaidade do adulto. Vaidade, exato. Do que da criança. É como aniversário de um ano, né? Exatamente. Quem é que curte o aniversário de um ano da criança? É uma vaidade mais da família, dos pais. Mas só que a gente acaba refletindo esse comportamento para os nossos filhos também, a entrar nessa competitividade. O objetivo do Cabelo Maluco, como ele trouxe aí, a mochila maluca, era realmente tornar-se uma semana mais leve, onde a criança depois pudesse parar, né? se divertir. E depois parar, voltar para a realidade. Exatamente. Mas aí no dia que vai ter, é como eu entendi que ele quis dizer que os pais ficam querendo competir. Sim. Qual o cabelo vai ser mais bonito, meu filho tem que ser desse jeito. Ontem me mostraram uns 2 meninos que já botaram uma galinha no cabelo maluco, né? A galinha. Aí outro já botou uma sardinha para provocar o time rival. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, assim, a gente precisa refletir como adulto também. Quem é a criança da relação ali, né? Porque muitas vezes a gente vê realmente o adulto competindo e a gente é o exemplo. Professora, eu fiquei muito triste essa semana, eu estive em um evento e do nada surgiu uma conversa sobre crianças autistas que são agredidas em escolas onde estudam. E uma dessas pessoas disse o seguinte: aquela escola fulana de tal, acontece isso com mais frequência do que... Eu fiquei horrorizado. Não, isso acontece lá. Mas aí eu faço uma reflexão, Adelson. Será que o problema está na escola ou como a gente está criando nossos filhos? Porque, assim, hoje eu trabalho com crianças autistas, principalmente dentro de clínica e dentro das escolas hoje. Toda sala de aula, toda escola vai ter crianças neurodivergentes. E a gente está falando de inclusão. E aí você entra no setor inclusão. A gente luta tanto por inclusão. Qual é o nosso discurso quando a gente fala de inclusão? Né? Não pode ser só no discurso, né? A gente tem um discurso, a sociedade tem um discurso de inclusão. E quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de todo. Eu, você, porque somos diferentes. Então a gente precisa aceitar, respeitar cada um. Mas quando a gente vê uma pessoa que é um pouco mais diferente que a gente, tem algumas, né, delimitações que não é igual a nossa, a gente acaba excluindo esse, a gente acaba entrando com bullying, né? A gente não quer aceitar aquilo ali. Mas aí eu paro e penso, será que é o ambiente escolar que está ensinando isso? Porque o ambiente escolar é só um momento. A criança está ali por 4, 5 horas no máximo, mas os valores dela são construídos onde? Esses valores são construídos em casa, junto com a família. Então, assim, eu tenho um filho adolescente de 13 anos. Dentro da sala de meu filho tem crianças que são autistas. Então, muitas vezes eu digo ao meu filho, você precisa entender. Essa criança, muitas vezes, pode fazer algo que pode até vir machucar o meu filho. Machucar, que eu digo não físico, falar até algo. Mas a gente precisa entender que, muitas vezes, essas crianças ela não têm intencionalidade de machucar. Muitas vezes, ela não sabe lidar com as suas emoções. Então, ela não sabe dialogar, muitas vezes, como uma criança que não seja, né, atípica. Então, assim, a gente precisa educar nosso filho a como tratar o outro. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, independente. A gente precisa respeitar a cor, a gente precisa respeitar a opção daquela pessoa ali, a gente precisa respeitar aquela criança que, aparentemente... A religião dela, né, tudo, que vem da família, tudo isso. E, principalmente, assim, se ela aparenta ser diferente de mim, ela aprende diferente de mim, eu preciso ensinar meu filho a respeitar. E ser um agente transformador, exatamente, né? Contribuir, quem sabe, exatamente, virar um grande amigo dessa criança. Então, assim, eu também fico triste. Também, isso. Né? Teve um caso, alguns meses atrás também, que uma criança chegou
faleceu, né, por ser espancado pelos colegas. Então, assim, a gente para e pensa, o que é que essas famílias ensinam para esses filhos? Ao ponto de um outro adolescente agredir ao ponto de levar à morte de uma outra criança. Então, assim, Verdade. eu acho que está muito dentro do contexto familiar também, os valores que a gente leva. Professora, um abraço, viu? Muito obrigada. Felicidades, tudo de bom. Eu que agradeço a oportunidade. E uma mensagem aqui para o sujeito que é pai, né? E que abandona o filho, que abandonou, né? Um dia a cobrança vai chegar. Sim, Primeira cobrança que finge que nada está acontecendo é a sua consciência, sim, né? A sua obrigação de pai que não foi nunca cumprida. exatamente. E nunca chegue lá na frente. Se você não deu educação, amor ao seu filho, tenha vergonha na cara e nunca cobre nada dele. Também. Exatamente. Não cobre nada. Nada, porque não tem esse direito. Então, o filho que se espelha no pai também é uma grande responsabilidade. Então, seja um exemplo para o seu filho. Procure fazer o máximo para não envergonhar seu filho e seu filho não ser enxovalhado por onde andar. Como o filho de fulano de tal que fez isso. Isso, De errado, né? exatamente. Eu que agradeço. Tudo de bom, viu, Obrigada. professora? Bom dia. Felicidade. Professora Adriana Nascimento, a nossa entrevistada de hoje, com Elaine, né, que veio pela assessoria de comunicação do Colégio Vitória Régia. Vasta experiência, né, professora? Tudo de bom, viu? Muito obrigada. Bom dia para você. 7h43.